Fala, Dev, bora lá para nossa terceira aula aqui do NLW Journey, nossa última aula aqui na trilha de Node. E hoje o que a gente vai fazer é finalizar algumas rotas aqui da nossa API, que ainda estão pendentes, né, para contemplar todas as funcionalidades aqui do nosso front-end, mas também a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de erros aqui dentro da aplicação, para que isso fique mais organizado. Então, bora lá. Primeira rota que a gente vai começar criando é a de, desculpa, a listagem de participantes. Então, vou começar criando aqui um get participants, e a ideia dessa rota aqui, vou até copiar aqui a get activities. É a mesma lógica, né? Então, eu vou listar participantes de uma viagem específica. Então eu recebo o ID da viagem aqui nos parâmetros, pego esse ID, procuro a viagem, só que aqui ao invés de incluir atividades eu vou incluir participantes. E aqui eu não preciso necessariamente ordenar esses participantes. Por isso eu posso só jogar true aqui dentro. Perdão. Vou tirar toda essa parte de lógica aqui de listar por data, né, as atividades que a gente fez. E aqui eu retorno participants, que são os participantes da viagem. Então eles têm que vir de dentro de trip.participants. E aí uma coisa aqui, né? Quando a gente faz o select no banco, ele sempre traz todos os dados do usuário, mas é legal quando você vai fazer listagens assim, ó, passar um select aqui e falar exatamente quais campos você quer. Então, por exemplo, do participante eu quero apenas o ID, o nome. Aqui é da viagem, na verdade, esquece. Aqui, então eu quero apenas o ID, o nome, o e-mail e se ele está confirmado ou não. Dessa forma aqui. Então eu vou salvar aqui agora e a gente pode vir aqui no Postman. Eu vou criar uma pastinha aqui, Participants. Vou copiar aqui a rota de Get Activities. Vou mover aqui para dentro da pastinha, trocar o nome dela para Get Participants. E aqui vou trocar no URL, vou dar um send. E claro, a gente não cadastrou a rota aqui. Show. Ele traz todos os dados ali. E o único participante confirmado é esse aqui, porque foi o criador, né, da viagem, e por isso que ele está como true ali dentro. E aí eu já vou aproveitar para criar uma rota, para criar um novo convite. Então, acontece que na aplicação front-end eu posso fazer os convites na hora que eu estou criando a viagem, né? Tanto que na nossa rota de criar a viagem aqui a gente pode receber os e-mails que o usuário quer convidar, mas ele pode também fazer convites depois. Aqui ó, ele pode vir aqui em gerenciar convidados e fazer convites depois que a viagem já foi criada. Então, eu vou criar aqui uma rota chamada create invite. Vou copiar aqui uma create link da vida. E o que é essa rota aqui? Ela vai receber também o ID da viagem, né? Porque todo invite vai estar associado com uma viagem específica. Create invite. Aqui os parâmetros continuam sendo trip ID. No body eu vou receber apenas o e-mail. E aí tipo que ele deve ser do tipo e-mail aqui. Eu vou pegar aqui no meu body então o e-mail. E aí a gente continua vendo se a trip existe. Aí se ela não existe eu dou um erro. Se ela existe eu vou criar o meu participante. Passando o e-mail. E aqui, tá faltando mais algum campo, que é o trip, né? Então tem que passar o trip ID. E aqui, se a gente for lembrar, quando a gente confirma a viagem aqui, ó, a gente envia um e-mail para todos os participantes, certo? Convidando eles. Então, nesse caso, a gente também vai precisar fazer esse envio de e-mail, porque o participante, ele precisa confirmar que ele vai estar na viagem. Então, eu vou copiar toda essa parte do código aqui, ó, do formatted start date, aqui do confirm trip, até aqui embaixo, antes do return. Cola aqui dentro. Importo o DJS de dentro de lib/DJS. Cuidar para não importar do lugar errado. O getMail client também. E aqui, como é um único participante, eu não vou precisar desse map aqui, ó. Posso remover isso aqui e o promise all também. E lá embaixo eu removo também, aqui, o fechamento. E aí aqui o confirmation link vai ficar esse mesmo. E o restante aqui a gente pode ver que já tá tudo funcionando. Só que embaixo falta importar o node mailer também. E pronto. E aqui embaixo nós vamos devolver... eu não preciso devolver nada aqui, para ser bem sincero. Mas eu vou devolver o Participant ID aqui. Que é o ID do participante criado. Show. Agora eu vou duplicar aqui esta rota. E eu vou botar aqui Create Invite. Ainda vou deixar dentro de Participants, né? Porque por mais que seja um convite, é um convite para um novo participante. Aqui ela tem que ser do tipo Post. E aqui no body nós vamos enviar como raw. E aí é JSON. E aí eu boto aqui um e-mail. Pode ser um e-mail fictício, né? Então eu vou botar aqui johndoe@acme.com. E aqui invites, então aqui eu vou botar invites na URL e don't send. Claro, deu erro porque eu esqueci novamente de cadastrar a rota lá no meu server. Então, dá um import aqui, don't send. E ela demora um pouquinho porque, como faz envio de e-mail, né? Envio de e-mail sempre leva um pouquinho de tempo. E aí a gente já tem o ID do participante, aqui eu já tenho também a URL, que mostra o e-mail que eu fiz o envio, né? E aí a gente pode até testar aqui, né, que se eu vier aqui na listagem de participantes, ó, veja que agora esse participante, ó, John Doe, que eu acabei de cadastrar, ele tá como is confirmed como false, tá vendo? E aí, se eu venho aqui e clico em confirmar viagem, que tá aqui no e-mail,
Teoricamente, agora, se eu voltar aqui no Postman e dar um send, veja que agora já tá como true. Né? Então, só de ele clicar ali no link do e-mail, ele já tá sendo marcado aqui como, desculpa, como confirmado. Show, próxima rota que a gente vai estar criando aqui dentro é a rota de atualizar a viagem. Então, eu vou criar aqui uma update trip. A ideia é que o usuário possa atualizar os dados principais da viagem, ali como data e o destino da viagem, mesmo depois da viagem já ter sido criada. Então, eu vou, nesse caso aqui, eu acho que eu vou copiar a rota de create trip, porque ela é a mais parecida aqui nesse caso. Só vou trocar aqui o método, ao invés de post para put, né, que é o método que a gente usa geralmente para atualização, update trip. Para atualizar uma viagem, eu preciso saber qual que é a viagem. Então, recebo o trip ID aqui. E aí, nos params aqui, ó, eu já passo o meu trip ID como sendo uma string e como sendo o ID. Perfeito. Aqui no body, eu vou passar somente os campos que ele vai poder editar, que é o destino, a data de início e a data de fim. Todo o resto aqui eu posso remover, porque não é editável, né? E aí aqui eu vou copiar de qualquer outra rota, pode ser da confirm trip aqui, por exemplo. Confirm não, vou pegar create invite, pode ser. Essa parte aqui é que eu checo se a viagem existe, porque na atualização também, né? Eu quero checar se a viagem existe, senão eu quero retornar um erro. Então aqui, ó, eu vou pegar de dentro de request.params o meu trip ID. Opa, ficou trip ID L. Opa, não, pera, aqui. Ficou um L aqui. Aqui eu vou quebrar, vou deixar tudo na mesma linha, pra não confundir. E aí aqui eu faço o seguinte, se a viagem não existe, já dou um trip not found. Aí aqui embaixo eu já tenho a trip, posso remover isso aqui, essa parte de envio de e-mail, posso remover tudo, isso aqui também. E aí aqui eu vou continuar deixando essas validações, ó, da data, né? Porque mesmo editando a viagem, eu quero fazer essas verificações para eu não poder botar uma data, por exemplo, antiga ou uma data de término anterior à data de início. Então essas coisas elas continuam válidas para a parte de atualização. E aí no final eu dou um prisma.trip.update where ID trip ID e passo os dados que eu quero atualizar, que é o destino, a data de início e a data de término. Feito isso aqui eu posso retornar o trip ID ou não, tanto faz. Aqui não é uma obrigação, tá? Poderia deixar o retorno vazio também. Vou remover os imports aqui que eu não estou utilizando. E venho aqui e cadastro agora a rota update trip. E a gente vai fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui dentro de trips, eu tenho a create trip. Eu vou duplicar essa rota aqui. Vou alterar o nome dela para update trip. Vou pegar o ID da viagem que a gente estava usando aqui para testar as outras demais rotas, né? E aí nessa update, vou passar aqui o URL, troco para put. E aqui no body, tiro tudo, deixo apenas o destination, o starts at e o ends at aqui dentro. E aí eu vou trocar somente o destino aqui, ao invés de Florianópolis, vou botar, por exemplo, Florianópolis SC. Né? Vou dar um send, veja que ele teoricamente já fez a atualização. Se a gente quiser checar, como a gente ainda não tem uma rota que traz os dados da viagem, posso vir aqui, ó, venho em trip e tá lá, ó, Florianópolis SC. Então já alterou, já funcionou essa atualização. E agora a gente vai para mais uma rota, que é a rota que traz os detalhes da viagem, que é uma das que tá faltando aqui. Então eu vou criar aqui a get trip details. Vou copiar uma qualquer aqui, pode ser a get participants, ou get links, que é menorzinha. E aí a gente vai botar aqui get trip details, ela vai ser só barra trips e o trip ID, com o método get. A gente pega o trip ID, vê se ela existe aqui dentro. Se não existe, a gente retorna um trip not found. Se não, no final das contas, nós retornamos a viagem em si. A única coisa importante é que eu gosto, como eu falei antes, sempre que eu faço um select, eu falo quais campos eu quero do banco de dados. Então eu quero apenas o ID, o destino da viagem, a data de início, a data de término e se a viagem está confirmada ou não. Então, a gente pode agora vir aqui no meu server, cadastrar o get trip details, vem aqui no Postman, vamos duplicar uma dessas rotas aqui, pode ser update, porque ela já tem o ID na URL, né? Get trip details, vou jogar ela aqui pra cima, trocar ela pra get. No body aqui a gente não vai ter body agora, então deixa como none. E aí nos parâmetros não precisa também, dá um send e veja, já tem aqui os detalhes da viagem certinho sendo retornados pra mim. Última, na verdade, penúltima não, acho que é a última já a rota que a gente tem que criar aqui, que é a rota que retorna detalhes de um único participante, tá? E essa rota aqui, a gente vai usar lá no front-end quando o participante logar na aplicação, né, entrar na aplicação aqui, para validar se ele já está confirmado na viagem ou não, né? Para permitir que ele possa acessar ali os dados da viagem ou não. Então aqui, eu vou pegar mesmo aqui a get participants, né, que é no plural, só que aqui eu vou receber o ID do participante, então eu vou pegar só apenas participants barra participant ID. E aqui é o get participant. Pego aqui o ID e aí eu vou fazer aqui a busca no banco de dados. E aqui, se o participante não existir, participant not found, se não, eu retorno os dados do participante. Só que aqui eu quero fazer um select para buscar somente alguns dados, que é o ID, o nome, o e-mail e o isConfirmed. Vou salvar aqui agora, removo os imports que eu não estou usando, venho aqui no meu servidor, cadastro, get participant, salvo, venho aqui no Postman, aqui eu tenho a get participants, eu vou duplicar ela e eu vou botar apenas get participant. Aqui a rota agora vai ser participants barra, e eu vou ter o ID aqui, então vou pegar o ID de um dos participantes, vou pegar, pode ser esse primeiro aqui, jogo aqui na rota, dou um send, e vejo que agora eu tenho os detalhes desse participante específico.
especificamente, né? Então a gente criou aqui bastante rotas na nossa aplicação, foram 5 mais 3, 8, 10, 12 rotas dentro da nossa aplicação e 3 tabelas dentro do banco de dados, né? E bastante lógica aqui envolvida dentro das nossas rotas, né? E aí uma das coisas que tá faltando aqui na nossa aplicação é a gente lidar melhor com a parte de erros, porque hoje, né, qualquer rota aqui que acaba dando algum erro, por exemplo, vou criar uma viagem e envio os dados errados, ou vou atualizar uma viagem e envio um ID, né, inválido aqui, os erros eles são retornados, eu vou até trocar aqui, eles são retornados de uma forma estranha aqui, né? Ele retorna, ó, veja, um status code 500, internal server error, e aí a mensagem de trip not found. Sendo que erros do tipo 500, né? Geralmente eles são erros que indicam um problema no meu servidor, na minha API. Só que não é um problema na minha API, na verdade é um problema do dado que o usuário está me enviando. Ele está me enviando o ID errado. Então, geralmente o status code aqui, a gente quer status codes que venham da família dos erros 400, né? Isso é até legal a gente procurar aqui na MDN, ó, procurar por HTTP codes, pra gente entender um pouquinho o que são esses códigos HTTP, né? Que é muito mais uma questão semântica do que necessariamente uma questão de funcionamento. Mas a gente tem vários códigos HTTP entre as mensagens enviadas do front-end e back-end. O back-end ele pode retornar junto com um corpo para a resposta, um código HTTP que indica se aquela resposta deu sucesso ou não, e se deu erro, qual que é o tipo de erro. E aí, os códigos HTTP que estão entre 100 e 199, eles são respostas, digamos, informativas, mas que geralmente não indicam que já houve uma resposta total do back-end para o front-end. É muito mais tipo, algo está acontecendo ainda, né? Aguarde, digamos assim. Entre 200 e 299 são respostas de sucesso. Então, quando a gente retorna aqui no nosso back-end qualquer tipo de conteúdo daqui de dentro, né, de uma rota, isso aqui automaticamente já está retornando uma resposta 200, que quer dizer uma resposta de sucesso. Respostas de 300 até 399, e calma, porque nem tem tantos códigos assim, né? Acho que no 300 mesmo aqui, são acho que 2 ou 3, aqui ó, são 7 códigos, então nem são muitos, tá? Mas eles indicam mensagens de redirecionamento, ou seja, eu tô acessando uma rota que tá me redirecionando para outro local. Tanto quando a gente tem aqui as rotas de confirmação, né? Veja, quando o usuário acessa essa rota aqui, ele é redirecionado para outro local. Então o código que é retornado daqui de dentro é um código de redirecionamento, do 300 a 399. Aí a gente vem para os códigos de erro, né? Que a gente tem 400 a 499 e acima de 500. Os códigos da família aqui de 400, eles indicam erro originado porque o front-end, o cliente, me mandou informações erradas, geralmente. Então, é um erro, por exemplo, falta autenticação, então tu tá tentando acessar uma rota que precisa que tu esteja logado e tu não tá, né? Então não é um erro que aconteceu no servidor e é um erro crítico que eu não... Não, é um erro esperado, que algo que quem tá fazendo a requisição para mim não tá me enviando, tá originando esse erro. E nós temos o erro da família 500, que aí são erros realmente que eu não esperava que acontecesse. São aqueles erros geralmente que eu tenho que ficar de olho, porque se esse erro aqui acontecer, alguma coisa provavelmente tá muito mal feita ali no meu back-end, eu não tô prevendo que poderia acontecer e tá gerando um erro ali na minha aplicação. Então, a gente não quer, na maioria das vezes, que algum desses erros aqui aconteça. Por isso que a gente tem que tratar melhor os erros aqui na nossa aplicação, para que quando o usuário faça uma requisição, por exemplo, e dá um erro de validação ou um erro de uma informação enviada de maneira errada, não seja um erro 500, e sim um erro 400, porque é um erro originado por uma informação inválida do usuário. E a gente vai deixar aqui os erros 500 somente para erros que eu não estava esperando, e aí, inclusive, quando acontece um erro 500, geralmente é o caso da gente aplicar observabilidade, né? Que é um conceito muito comum, principalmente em aplicações back-end, que é você enviar erros originados a partir do seu back-end para alguma ferramenta que vai te mostrar mais sobre esse erro, quantas vezes ele aconteceu e vai te ajudar a resolver esse erro em si. Mas não é o que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai fazer uma tratativa dos erros aqui dentro do nosso back. Então, bora lá. O que eu vou fazer aqui dentro de Source, eu vou criar um carinha chamado Error Handler e ele vai simplesmente exportar aqui uma função, Error Handler. E aqui, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar uma tipagem aqui, vou usar type Fastify Error Handler. E eu vou pegar essa tipagem de dentro do Fastify Instance e passo para ele aqui, ó, Error Handler dessa forma. Isso aqui vai me trazer exatamente qual que é a tipagem que essa função aqui deve seguir para que ela seja uma função que possa tratar erros do Fastify. E eu venho aqui, ó, só boto 2 pontos, tipo ela, e aqui agora a gente já consegue receber os parâmetros. Os parâmetros são basicamente o erro, a requisição e a resposta, né? Então, o erro aqui, toda vez que algum erro for originado da nossa aplicação, eu vou receber esse erro aqui dentro e eu posso fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, se eu vier aqui, dar um return reply.status 500, que é basicamente uma forma de eu especificar o código HTTP da minha resposta, e dar um send, por exemplo, e enviar uma mensagem internal server error, eu estou basicamente falando que para todos os erros da minha aplicação, eu sempre vou retornar essa mesma mensagem. Porém, eu vou dar um console log aqui dentro para a gente visualizar esse erro acontecendo. E aí eu venho aqui no meu servidor, e aí eu vou trocar o meu error handler padrão do Fastify, fazendo o seguinte, app.set error handler, e eu passo aqui o meu error handler que eu acabei de criar, e eu importei aqui do arquivo que eu criei agorinha. E aqui, com a minha API rodando, volto lá no Postman, por exemplo, envio um ID errado aqui em cima, dou um send, e veja que agora não interessa o erro, ele sempre vai retornar a mesma mensagem de internal server error, que não é o que a gente quer fazer aqui dentro, certo? Por isso, a gente tem que começar a separar os erros da minha aplicação
entre erros esperáveis, digamos assim, erros que eu espero que aconteçam, né? Que são erros comuns, que eu quero retornar código 400, por exemplo, erros de validação ou informações não existentes, dos erros que eu não espero. Os erros que eu não espero, geralmente eles vão acontecer sem eu esperar. Então eu não preciso nem criar, digamos, uma forma de eu categorizar eles. Agora, para os erros que eu espero, eu vou criar aqui uma pastinha errors, e aí eu vou criar aqui uma classe chamada client error, por exemplo. E aí eu venho aqui, export uma classe chamada client error, ela vai estender a classe error padrão do JavaScript, e veja, eu não vou colocar nada de conteúdo nela, eu vou simplesmente só criar a classe em si. E aí a gente vai nas nossas rotas aqui, para cada local que a gente tem esse throw new error aqui, eu vou trocar por client error, veja. E aí eu vou em cada uma das rotas aqui, e vou trocando a client error. Vamos ver se tem mais algum lugar aqui. Não. Create activity, vamos lá. Aqui tem 3 lugares, né, então já troco nos 3 ao mesmo tempo. Create invite, a gente vem aqui. Opa, tem aqui, ó. A gente vem aqui no create link. Create trip. Get activities, get links, get participants, get trip details, update trip. Eu mudei nos 3 automaticamente. E pronto. E aí aqui no error handler, veja que eu dei o console log aqui no erro, né? Agora, ó, quando eu vier aqui don't send, veja, eu continuo recebendo essa mensagem, porém, ali no meu console log aqui do erro, ó, veja que ele veio como client error, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer aqui dentro, agora que eu sei, né, que tá vindo com uma classe diferente? Eu vou verificar se o meu erro, ele é uma instância da classe client error, quer dizer que isso aqui é um erro de código 400. Então, eu vou retornar o reply.status400.send, e aí na mensagem, eu envio a mensagem que eu tenho aqui dentro do meu próprio erro. E aí eu salvo e veja que agora, ó, quando eu dou um send aqui, veja que ele veio message trip not found e o status aqui em cima veio como 400, bad request. E é um erro que indica que foi erro de alguma informação que eu estou enviando, né? Então assim fica muito melhor. Só que tem mais um erro aqui que a gente não está fazendo, não está lidando, que é o erro de validação, né? Então, por exemplo, quando eu vou criar uma viagem aqui, o campo destination, né, ele é obrigatório. Se eu vier aqui comentar ele, ó, e dar um send, veja que ele vai dar internal server error, que não é o ideal, né? O certo era eu fazer uma checagem aqui se é um erro originado por causa da validação. E aí, como é que a gente lida com isso aqui, tá? Eu vou basicamente fazer o seguinte, dando um console log no erro aqui em cima, ó, salvando e executando de novo, veja que ele vem aqui em cima, ó, o tipo do erro, que é um Zod error. Por quê? Porque a validação eu tô fazendo através do Zod, certo? Que é a biblioteca de validação. Então, se o erro for uma instância de Zod error, eu vou retornar um reply status 400 também. Aqui na mensagem, eu vou botar invalid input. E aqui eu vou enviar junto errors, que eu vou pegar de dentro de error, ponto, format, ponto, não, acho que é error.flatten, ponto, field errors, se eu não me engano. Acho que é isso aí. Aí eu salvo isso aqui agora. Veja que agora, ó, quando eu dou um send com erro de validação, olha só, ele me retorna invalid input. E aí, ele me fala aqui dentro do meu objeto de erros, que o campo destination, que eu enviei aqui como vazio, ele é obrigatório. Tá? E aqui veja que ele não retorna muita informação, né? Muita mensagem, porque aqui, ó, nas minhas rotas, por exemplo, na rota de criação de viagem, eu não coloquei uma mensagem, né? Então aqui, por exemplo, no string, eu conseguiria enviar aqui, ó, um required error. E aí eu falo, por exemplo, destination is required. E aí eu salvo aqui agora, eu dou um send, e ele manda destination is required. Só que, geralmente, quando a gente tem back-end e front-end separados, a gente vai fazer a validação dos dados nos dois lugares, tanto no front quanto no back. Então, no back, geralmente, eu não preciso fazer um retorno de uma mensagem de validação bonitinha, né, escrito no idioma do usuário e tudo mais, porque isso vai acontecer no front-end. O back, ele só é uma, digamos, segunda camada de segurança para que essas rotas, elas realmente não consigam ser chamadas com as informações inválidas, né? Não é muito para, digamos, retornar algo bonito para o usuário visualizar. E show! Assim a gente finalizou essa parte também de lidar com erros aqui do nosso back-end. A última coisa que a gente vai fazer aqui para fechar com chave de ouro é melhorar um pouquinho a nossa estrutura de variáveis ambiente aqui, né? Porque tem algumas rotas aqui na nossa aplicação, por exemplo, essa de confirmação aqui do participante, né? Que tá vendo que ele usa alguns endereços aqui estáticos, né? Ou seja, escritos direto no código, como por exemplo localhost 3000, mas o que vai acontecer quando a gente colocar a nossa aplicação no ar? Não vai mais ser localhost 3000, concorda? Então, a gente precisa que isso aqui, ó, seja configurável de acordo onde a nossa aplicação esteja rodando. Por isso a gente vai criar variáveis ambiente. Para isso aqui no .env, eu vou criar aqui uma variável chamada API base URL, tá? E aqui eu vou passar HTTP localhost 3000, que é onde a gente está rodando a nossa aplicação, melhor, 3333, que é onde a gente está rodando a nossa aplicação atualmente. E além disso, eu vou criar uma outra variável ambiente, que é a porta, que eu vou passar nesse caso 3333, que é o que a gente usa aqui no meu app, no meu servidor aqui no final, ó, para dizer qual porta que a nossa aplicação vai rodar. E por que eu vou criar isso numa variável ambiente? Porque dependendo de onde a gente hospedar a nossa aplicação Node, a gente não vai poder usar a porta 3333. Existem alguns ambientes de hospedagem, alguns serviços de hospedagem, que eles vão escolher a porta da nossa aplicação e eles sempre vão enviar a porta da nossa aplicação através da variável ambiente port. Então é legal a gente sempre configurar isso. Outra coisa que é interessante pensa assim, né?
Se eu não enviar essa API base URL, né, sendo que eu vou usar ela lá na minha aplicação, a minha aplicação deveria estar funcionando? Não, né, porque se eu não enviar esse API base URL, essas rotas aqui, por exemplo, de confirmação, os envios de e-mail, eles vão sair todo bugado, né, porque eles não vão ter essa informação. Então, eu gosto sempre na minha aplicação de validar as variáveis ambiente, ou seja, de não deixar a minha aplicação rodar se as minhas variáveis ambiente não estiverem corretas. Por isso, como é que eu faço isso? Aqui no source eu crio um arquivo chamado env.ts e aí eu faço isso com o Zod. Eu importo aqui de dentro do Zod, crio uma variável aqui, ó, chamada env schema. E falo que dentro das minhas variáveis ambiente, eu espero que tenha 3 informações. O database URL, que tem que ser uma URL, né? O próprio nome já diz. O API base URL, mesma coisa. E a porta, tá? Que ela vai ser um número. E o default dela, caso não seja informado, é 3333. Uma coisa importante só é que todas as variáveis ambiente, mesmo que eu declare elas como número aqui, elas são lidas pelo Node como strings. Então, como se tivesse aspas aqui, né? Então, se eu quero usar ela como um número aqui dentro, eu não posso simplesmente fazer dessa forma aqui, porque senão vai bugar e vai falar, olha, não é um número, é uma string, né? Eu vou usar um carinha do Zod aqui, um helper do Zod, que eu boto aqui, ó, antes do ponto number, que é o ponto coerce. O que esse carinha vai fazer? Não interessa se aqui dentro tiver como string ou como número, ele sempre vai converter para número. Então, coerce ele é uma forma de converter o dado. Então, eu tô basicamente falando, olha, a porta, ela pode estar em string ou número, só que eu quero que você converta para um número, e se não tiver nada, o default é 3333. Salvo aqui agora, e no final eu exporto env, que é igual a env schema.parse process.env. Process.env é basicamente onde vem as minhas variáveis ambiente. Isso aqui é uma variável global, veja que eu nem precisei importar o process, é uma variável global do Node, onde vem as variáveis ambiente da minha máquina. E agora o que eu vou fazer? Toda vez que eu for utilizar uma variável ambiente aqui dentro, ao invés de eu usar process.env, que seria o tradicional do Node, eu vou usar o env, que é o arquivo que eu criei, ó, veja que eu vou importar do ponto /env, cuidar para importar do local correto, né? Quero importar desse arquivo que eu acabei de criar, ponto port. Olha só. E aí, mesma coisa lá nas minhas rotas. Então, aqui no confirm participant, ó, a gente vai, da mesma forma que eu tenho aqui, né, eu criei minha variável ambiente, né? Eu vou aqui nos locais onde eu uso, ó, aqui, eu vou trocar por env, importar do local correto, API base URL. Vou até copiar isso aqui. E, nossa, tá passando um helicóptero aqui atrás. Eu vou em todo lugar que eu tenho escrito localhost aqui, ó. Só que, cuidado, tá? Aqui, ó. Na verdade, ele estava redirecionando, ó, pro front-end. Era localhost 3000 e não 3333. Então, vamos criar mais uma variável ambiente lá, que eu vou chamar de web base URL, que é o endereço do front-end. Vou salvar aqui agora, volto no env, vou criar aqui web base URL, a gente volta e agora sim, eu venho aqui, substituo por web base URL. Aqui embaixo também, importo o env aqui que eu esqueci e pronto, né? A gente tem que cuidar com isso aqui. Agora também, aqui é localhost 3000 é web base URL, localhost 3333 aqui já é o API base URL, deixa eu só importar o env antes. Então API base URL, aqui embaixo é o web. Perfeito, vamos ver se tem mais algum lugar aqui. Eu posso dar um Ctrl Shift F e escrever localhost 2 pontos, ver se tem mais algum arquivo. Tem, ó. No create invite tem aqui. Então a gente vai trocar por... deixa eu importar o env. Aqui é API base URL. E aqui no create trip, mesma coisa. Importo o env e troco por API base URL. Agora veja, se eu rodo em aplicação aqui, ó, ela já está rodando. Só que se eu tento chamar uma rota, por exemplo, de criar uma viagem, olha só, vou dar um send aqui agora. Deu certo. Ele já está lendo as variáveis ambiente. Eu acho que o TSX, ele lê as variáveis ambiente automaticamente. A gente nem precisa passar nada aqui para ele. Mas a gente pode passar também de uma maneira manual, fazendo o seguinte, --env-file.env. Isso aqui é basicamente uma forma de eu especificar qual arquivo aqui na minha aplicação vai conter as variáveis ambiente da minha aplicação. Isso o Node já suporta desde a versão 20, carregar as variáveis ambiente de maneira automática. Dev, que bom te ver aqui no final dessa última aula, terceira aula do NLW Journey. Parabéns por ter completado essas 3 aulas, mas o NLW Journey não vai terminar por aqui, afinal esse é apenas o começo da sua jornada. Agora é hora de se preparar para garantir o seu certificado e para ir para o próximo nível, porque não existem limites onde você pode chegar e porque em programação o aprendizado é sempre contínuo. O que você viu até aqui nessa trilha foi uma amostra, a pontinha do iceberg de tudo que você pode desenvolver e aprender com essa tecnologia. Quer saber os próximos passos a partir daqui? Então não perde o encontro ao vivo de encerramento do NLW. Lá você vai receber uma palavra-chave para garantir o seu certificado e ter acesso a uma oportunidade imperdível para continuar acelerando em programação. Então é muito importante que você participe. Fica de olho também lá no grupo do WhatsApp e no seu e-mail, porque a gente vai enviar o link de acesso do encontro e todas as informações por lá. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Foi um prazer enorme te acompanhar nessa missão. Abração e até a próxima.